Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, Lucas 1, Lucas 1, Lucas 1. É você que vai tocar aqui, Exato? Quem é que toca aqui nesse teclado? Hã? Chama a Thalita, está sendo convocada, chama. Amém, Thalita? Gente, existem certas coisas, a gente vai chegando numa certa idade e vai ficando assim um pouco, não é chato, um pouco pensativo na vida. A gente vai, pensativo na vida. Se eu tivesse a chance de tocar para o meu pastor, quando meu pastor ia pregar, era uma das maiores oportunidades que eu tenho na minha vida. Verdade. Primeiro que eu não sabia. Aí era mais difícil. Se eu soubesse, era uma grande oportunidade. Amém? Dê um salve de palmas para a Thalita. Dê um salve de palmas para ela. Isso. Thalita Maia. E a escola de música não será aulas de música. Pronto. Não será uma escola de formação em música. Certo? Então vai ter o método introdutório de teoria, depois de prática, depois de instrumentalização. Aí qual é a idade para colocar na escola de música? Preferencialmente quanto mais cedo, melhor. Se souber, começou a falar, você já pode mandar para a escola de música. Dá certo, Gessé? Começou a falar, coloca na escola de música, tá bom? E vai ser bênção. E é um negócio assim legal, o professor, não vai ser barato, não vai ser R$10, esqueça esse negócio, vai ser preço de escola de música mesmo, tá bom? Então, se você for pagar, quanto é que custa lá no Bateras Beach, Gessé? Uns R$400 lá no Bateras Beach, então não vai ser menos do que o Bateras Beach. Ficar só aprendendo o que não é para aprender. Não vai ser barato. O investimento você vai fazer em você ou no seu filho, tá bom? Com garantia de ou você aprende ou então nós te damos o dinheiro de volta. Tá certo, Gessé? Ou aprende ou a gente dá o dinheiro de volta. Amém? Lucas capítulo 1, abra comigo a sua Bíblia, Lucas 1. Eu quero meditar em algo com você que tem ardido no meu coração. Amém. Lucas capítulo 1. Graças a Deus. Amém. Pai, nós exaltamos e bendizemos o teu nome. Nós te louvamos por estarmos reunidos nessa noite aqui da tua presença. Bendizemos a tua presença neste momento. Bendizemos o teu nome que é santo. Obrigado porque o Senhor é o Deus maravilhoso e todas as coisas que acontecerão nessa noite são para a glória e louvor do teu nome, Pai. Eu louvo, agradeço e exalto o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de começar a ministrar, eu queria saber quem estava lá no Núcleo Modubim ontem. Aliás, quem não estava? Levanta a mão só para saber que eu não estava. Isso, só para saber, beleza, só para ter uma ideia de quem faltou. Foi muito legal, tá bom? Pessoal da mídia aí, pode depois colocar umas imagens no grupo do WhatsApp, só para mostrar como foi o evento lá ontem, tá bom? Pode ser no grupo. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Diga comigo, ó excelentíssimo Teófilo. Não, você não entendeu. Teófilo não era uma pessoa como eu. Teófilo era uma pessoa como Normando, uma pessoa excelentíssima. Qual o tratamento? Lembra lá da escolinha, lá do... Você lembra? Você está estudando isso, menina. Como é que você trata um juiz? Como
Como é que você trata o Papa? Vossa Santidade. Tem um tratamento formal. Eu não chego lá no Papa, Papa, você que já fez. Eu chego no juiz e falo, juiz, tu já fez. Não. Então, o tratamento dado para Teófilo, que Lucas deu, foi um tratamento de excelentíssimo Teófilo. Então, salve Paulo para o Normando, diga para ele assim, presta atenção, antes. Diga assim, excelentíssimo Normando. Pessoas não gostam de você. Só quem gosta dele, diga, excelentíssimo Normando. Viu? Pega a visão, macho. Pega a visão, excelentíssimo, nada menos que isso. Lucas, ele era oriundo de Antioquia, tá certo? Por sua linhagem, ele era da Antioquia e por sua profissão, ele era médico. Foi durante a maior parte do seu tempo companheiro de Paulo, mas seu trato com os outros apóstolos também não foi superficial. Desses apóstolos, ele adquiriu a terapêutica das almas, do qual nos deixou exemplos em 2 livros divididos em primeiro escrito e segundo escrito, devidamente inspirados, certo? O evangelho que ele confessa ter composto, segundo o que lhe foram transmitido, os que foram testemunhas oculares e se fizeram servidores da doutrina, dos quais ele diz que seguiu já desde o começo, e o livro de Atos dos Apóstolos, que ele diz que, o primeiro ele diz que tinha ouvido, Atos dos Apóstolos diz que ele viu, certo? Tanto em Atos como Lucas, o escritor fez um trabalho magnífico, um trabalho minucioso, com precisão, com exatidão. E ele fez esse trabalho precioso, investiu tempo, consultou pessoas, fez entrevistas, fez um apanhado de relatos, ordenou tudo aquilo de uma maneira muito categórica, pela sua formação isso era muito possível, e ele enviou a um homem chamado Teófilo. Warren West afirma que Lucas escreveu com a mentalidade de um historiador meticuloso e com o coração de um médico amoroso. Robertson comenta que Lucas escreveu os seus livros com a mente aberta e não com um entusiasta crédulo. Quando Lucas escreveu a Teófilo, ele não objetivava somente dar a Teófilo uma informação que corroborasse com aquilo que ele tinha sido ensinado. Mas ele influenciava, ele intentava que Teófilo fizesse algo com o que ele escreveu. Em seu relato sobre o Evangelho, Hernandes Dias Lopes fala o seguinte: o Evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos e o mais longo livro do Novo Testamento. É o evangelho mais completo, pois trata da infância, juventude, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Considerado o mais belo livro escrito na história, é um conservatório inesgotável do qual jorram copiosamente as riquezas da graça para todos os povos. Flui desse manancial a salvação para todas as nações e uma mina de recursos inexaurível que tem enriquecido a muitos ao longo dos séculos. Percorrer as páginas do Evangelho de Lucas é assentar-se aos pés de Jesus e aprender com o mestre dos mestres. Robert Gordai diz que o Evangelho de Lucas não é apenas o mais volumoso dos evangelhos sinóticos, mas também o livro mais volumoso de todo o Novo Testamento. Anthony Lee Ash também tem razão ao dizer que Lucas é geralmente encarado como obra-prima literária entre os livros do Novo Testamento. Aqui encontramos a língua grega mais refinada do Novo Testamento. Lucas é o melhor relato que temos sobre a vida de Jesus registrado nas Escrituras. Charles Childress acrescenta que o Evangelho de Lucas tem sido chamado de o mais belo livro do mundo, e juntamente com Atos dos Apóstolos é considerado o mais ambicioso empreendimento literário da igreja na antiguidade. Van Oostersen chega a dizer que Lucas é o terceiro evangelho, é a coroa dos evangelhos sinóticos. Lucas é singular quanto ao seu conteúdo e estilo. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta como servo,
Lucas apresenta Jesus como o Filho do homem perfeito. E João o apresenta como o Filho de Deus. A referência mais antiga que nós temos sobre Lucas encontra-se no cânon muratoriano. O cânon muratoriano ele é de 170 a 180 depois de Cristo. Em sua passagem datada no final do segundo século, Irineu, que é um grande historiador, ele refere-se à autoridade desse evangelho nos seguintes termos. Lucas, também companheiro de Paulo, escreveu um livro, o Evangelho, assim como lhe fora pregado. Um documento do final do segundo século, conhecido como Prólogo do Evangelho, registra: Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos, seguidor de Paulo até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos, e morreu com a idade de 84 anos em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Outras referências primárias sobre Lucas, como autor do Evangelho, foram feitas por Tertuliano, que é também um historiador. O Tertuliano é de 207 depois de Cristo, por Orígenes é de 254, por Eusébio, que foi de quem eu tive essas informações, que é de 303, e por Jerônimo, de 398. Ou seja, nós pegamos o texto de Lucas, demos uma ampliada nela, ou pegamos outros historiadores e ambos confirmam que o Evangelho de Lucas é uma das mais belas obras já escrita pela igreja a igreja testamentária. Perfeita na cadência, na escrita, no apanhado das informações, na concordância dos termos, na sequência a ser colocada. É fantástico. Assim como o Teófilo, também temos recebido algo de Deus, muito profundo. Ele fez essa obra completa. Imaginemos a cena agora. Imaginemos a cena. Teófilo, ele era um homem ilustríssimo. Quem era Teófilo? Só para nós entendermos. Irmão, já que você está passando por Teófilo, sente aqui de novo. Presta atenção. Teófilo, ele era uma pessoa, possivelmente não romana, que tinha ouvido falar acerca de Jesus. E ele tinha se convertido ao Evangelho. Teófilo era também uma pessoa influente. Então imaginemos nós, Lucas passou mais de ano escrevendo o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, passou mais de ano escrevendo, pegou este Evangelho escrito, uma única cópia, não fez cópia para mais pessoas, só tinha uma única cópia, era manuscrito, pegou essa cópia e enviou numa carta, num ambiente fechado, dedicado, exclusivo para Teófilo. Pode ler, Teófilo. Ó ilustríssimo Teófilo, pode ler. Enquanto Teófilo lia o que Lucas tinha escrito sobre Jesus, Lucas se empenhou novamente por mais uns 15 anos, escrevendo outro livro, e pegou outro livro, me deu um outro livro, um outro livro, um outro livro. Você só tem Bíblia digital, rapaz? Não, quero um livro de papel. Pegou um outro livro, pegou um outro livro, um outro livro. Tem Bíblia de papel aqui ou só digital? Isso, muito bem, tem Bíblia de papel aqui ainda tem. Pegou um outro livro, o livro de Atos dos Apóstolos, e entregou também para Teófilo. Abra lá, Atos capítulo 1. Segura aí, Teófilo. Atos 1. Atos 1. Em meu primeiro livro, olha a carta que Lucas escreveu. Olha, é um dom, escreveu um dom. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar. Bota lá, por favor, quem está na mídia aí? Me ajude, meu povo. Em meu primeiro livro, caro Teófilo. Pode ou não? Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Pode passar. Às vezes, esse pessoal me atrapalha. Só um pouquinho, peraí. Isso. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar.
até o dia que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas. Diga comigo, provas incontestáveis a respeito da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, do qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Essa foi a palavra, deu certo? Isso, obrigado. Essa foi a palavra, o segundo livro que ele escreveu e entregou a Teófilo. Fique em pé, Teófilo, por favor. Com 2 livros na mão. O que Teófilo vai fazer com esses livros? Você pode ficar aí? Pode? Fica aí. O que Teófilo vai fazer com esses livros? Ele vai ler. Tudo bem, ele vai ler. Ele vai ler e mandar para uma biblioteca. Ele vai guardar. Na verdade, ele está sem tempo de ler. Na verdade, Teófilo, você é muito ocupado, é ilustríssimo, está sem tempo de ler. Vai deixar para algum dia alguém encontrar aqueles livros esquecidos. Quando Teófilo morrer, daqui 20, 50 anos, alguém mexendo nas coisas dele encontrou um livro que Lucas escreveu para ele. Ou Teófilo vai ler esses livros, vai se aplicar na verdade desses livros, vai ser impactado pela história que o livro contou, e vai pegar esses livros e vai mandar imprimir em quantidade, vai distribuir esses livros para quem ele conhece, vai mandar fazer cópias, vai contratar pessoas para transcrever esses livros. Esses livros serão tão transcritos ao ponto de passar de um para o outro e passar, até chegar aos canons oficiais e ser recebido oficialmente como livros inspirados por Deus. Se não fosse o papel desempenhado por Teófilo, por mais belos que os escritos feitos por Lucas fossem, eles não teriam chegado até nós. Quando Lucas resolveu escrever esse livro, entre todas as pessoas que eram seus discípulos, Lucas tinha um segredo, algo que mudaria completamente a humanidade a entregar. E ele pensou: qual dessas pessoas pode receber isso aqui que eu tenho e divulgar isso aqui de forma profunda? Eu tenho a impressão que fulano de tal, Teófilo, aquele meu amigo chamado Teófilo, o que ele receber de mim, ele vai divulgar em quantidade para todo mundo. Quando Lucas escreveu esses 2 compêndios para entregar para Teófilo, não escreveu apenas para evangelizar Teófilo. Teófilo já era crente. Não escreveu apenas para fortalecer a fé de Teófilo. Teófilo já tinha uma fé fortalecida. Não escreveu apenas para que Teófilo fosse um homem mais influente. Ele já era influente. Escreveu porque sabia que Teófilo iria pegar aquele manuscrito e iria fazer com que ele ali chegasse até muito longe. Se ele tivesse escrito para mim, por exemplo, pode ser que eu não teria feito. Se tivesse escrito para outra pessoa, pode ser que nós não tivéssemos os livros. Como escreveu para Teófilo. As 2 únicas menções feitas na Bíblia a este homem só são essas 2. Ele trabalhou nos bastidores, contratando gente, copiando, transcrevendo, mantendo a história, mantendo a fidelidade dos relatos, dando valor às horas e aos dias que Lucas tinha se empenhado em fazer aquele trabalho, até que esse evangelho chegou até nós como sendo, obrigado filho, pode tirar a cadeira também, como sendo um dos mais belos textos a escrito. Dê um salve de palmas para ele, por favor. O que Teófilo recebeu, obrigado filho, o que Teófilo recebeu, nós também recebemos. Eu lembro de um homem que nós já estudamos sobre ele, chamado John Bunyan. John Bunyan estava, isso em 1628 a 1688, quando ele viveu.
John Bunyan estava preso por pregar o evangelho. E lá na prisão ele recebeu a visitação poderosa de um anjo. E ali na prisão, preso, ele escreveu um dos livros mais lidos pela humanidade, chamado Peregrino. Preso. Jonathan Edwards, em 1703 e 1758, ele recebeu uma função, uma nobre, queimava nele um avivamento naquela época. A Bíblia diz que quando Jonathan Edwards pregava, eu tenho sermões de Jonathan Edwards, de 1700. Quando ele pregava, a unção era tamanha, tão grande, que impactava todo mundo. John Wesley também recebeu algo de Deus em 1703, contemporâneo de John Edwards. O nome de John Wesley é tirado do fogo. Um pastor prega em média, só para você ter uma ideia, prega em média 100 vezes por ano. Pode ver que ultimamente eu tenho pregado aqui na igreja, mas eu passo muito tempo sem pregar também. Em média 100 vezes por ano. John Wesley pregava em torno de 780 vezes por ano durante 54 anos. Faça uma conta de brasileiro aí. 54 vezes 780, dá quanto? 54, 42, mais de 42 mil. Não era, o sermão de John Wesley não era de uma página. Eu vou tirar, por exemplo, eu prego aqui com vocês geralmente no domingo, 1 hora e pouquinho, 1h10 no máximo. Você pode ver pela gravação depois, em torno de 1 hora. John Wesley não pregava 1 hora. Se nós fôssemos compilar as ministrações de John Wesley, seria um livro de quantas mil páginas? De 42 vezes 3, de mais de 100 mil páginas de pregações. Ele era franzino, era um homenzinho de uma estatura pequena. Ele era mais alto que eu, apenas poucos centímetros. Na verdade, se ele tivesse no meu lugar aqui, não faria muita diferença. E ele dirigia a ministração dele para grandes multidões. E ele fazia aquilo diante de muitas provações. Quando as igrejas não recebiam John Wesley pregando, não tinha problema não. Ele ia pregar na praça. Alguém fala, mas bispo, lá na igreja não me dá oportunidade. Você não precisa de oportunidade na igreja. Você tem célula para abrir, você tem gente para te ouvir, você tem praça para pregar. John Wesley não somente pregava mais que outros pregadores, mas os excedia como pastor, exortando, confortando o crente e visitando de casa em casa. Este homenzinho andava 7.000 quilômetros por ano, andava a pé. E ainda tinha tempo para uma vida literária. Ele leu não menos que 1.200 tomos, a maior parte enquanto andava a cavalo. Escreveu uma gramática em hebraico, outra em latim e ainda outras em francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de jornal de 56 páginas. O dicionário completo que compilou em língua inglesa era muito popular e o seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação. Revisou e republicou uma biblioteca de 50 volumes, reduzindo-os para 30 volumes. O livro que escreveu sobre filosofia natural teve grande aceitação entre os ministérios. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma e outro sobre a história da Inglaterra. Preparou e publicou 3 volumes sobre medicina e 6 sobre músicas para os cultos. Depois de sua experiência em Fetter Lane, ele e seu irmão Carlos escreveram e publicaram 54 inários. Diz que ao todo escreveu 230 livros. Este homem de físico franzino, ao completar 88 anos, escreveu: durante mais de 86 anos, não experimentei qualquer debilidade de velhice. Os olhos nunca escureceram, nem perdi o meu vigor. Com a idade de 70 anos, pregou em um auditório de 30 mil pessoas, ao ar livre,
e foi ouvido por todos. 30.000 pessoas ao ar livre, sem microfone, ouvido por todos. Aos 86 anos, fez uma viagem à Irlanda, na qual, além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. Certo ouvinte assim se referiu a Wesley: seu espírito era tão vivo como aos 53 anos, quando eu o encontrei pela primeira vez. Quando eu leio a história desses homens, eu não leio como eu leio com vocês aqui. Eu leio de joelhos e chorando. Eu não faço nada. De verdade, eu não faço nada. Nós falamos hoje, né, Gessé, lá na nossa reunião de 12, que tem uma igreja lá em São Paulo, eles são de muro com a Gaviões da Fiel. Não, Gavião da Fiel, Gessé, é uma escola de samba, né? E lá é samba o dia todo. O menininho, o filho do pastor, de tanto ouvir tocar samba na escola de samba do Gavião da Fiel, ele aprendeu a tocar samba. Ele é mudo, né? Não, ele é cego, mas sabe tocar samba melhor que todo mundo, só de aprender. E essa igreja tinha então uma seguinte postura: ou nós nos acovardamos, ou nós somos maiores que eles em termos de barulho. E começaram a fazer barulho. 24 horas lá eram poucas para eles, pela intensidade da igreja. Gente vinha para o culto e não estava olhando quando o pastor está dando 8 horas. Alguém dizia: pastor, 8 horas, pastor, terminar o culto, está faltando 10 minutos. Dá vontade de quebrar esse relógio. O culto começa, não tem hora para terminar não. Gente louco por Deus, louco, desesperado. Quando termina o culto, vão para um pós-culto. Tem gente que termina o culto aqui na igreja, eu quero ir embora. Eu tento falar com a pessoa, não consigo pegar ela nem na porta, porque da porta para lá ela se despediu e foi embora. Termina o pós-culto, vai para algum local e conversa. E quando está de madrugada, vão para casa de madrugada, porque tem que começar a trabalhar. E São Paulo é muito grande, então o pessoal sai de casa muito cedo. E tem rodízio de carro, então às vezes aquele dia não era o dia do rodízio do carro dele, então tem que ser antes de começar o rodízio, para estar lá no serviço 7 horas da manhã. Intensidade. Jessé estava me falando uma coisa. Lá na Unifor, tentaram, não sei se criaram, né, Jessé? Tentaram fazer o CA de engenharia. Uma boa ideia. Sabe para que era o CA de engenharia? Para ter uma sala, para quem quisesse programar, ter um momento amoroso com alguém lá dentro, para fazer sexo. E eles vão com a maior abertura, e não, a gente quer uma sala, tal, para quê? Para fazer sexo. E nós, todos bonzinhos, não, é que a gente não pode, eu tenho minhas obrigações, eu tenho meus compromissos de pai, quem vai pagar a minha conta? Quem vai me passar na faculdade se eu me entregar para Deus? Quem vai? Isso é frescura. Isso é frescura. Se Lucas fosse escrever o evangelho hoje de Lucas, ele entregaria para um de nós? Eu vou escrever, vou entregar para Vic. Eu vou escrever, eu vou entregar para lá atrás. Não lembro o seu nome. Para a mãe da... Alcione. Eu vou escrever, eu vou entregar para Alcione. Não, pensando bem, vou escrever, vou entregar para lá atrás. Vou entregar para o Vini, vou entregar para a Nai, vou entregar para... Para quem Lucas entregaria esse evangelho escrito? Nós temos feito muito pouco para Deus. Muito pouco, ao ponto de eu me envergonhar do que eu tenho feito para Deus. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Uma das coisas que nós precisamos compreender sobre o que nós temos feito para Deus, sobre qual é o retorno que eu dou. Eu investi tempos orando: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Fizemos 40 dias de jejum e oração. Encerramos sexta-feira. Deus, eu quero, Deus, eu preciso, Deus me ajude, Deus me fortaleça. Beleza.
Deus atendeu muitas orações. Então, durante muito tempo eu levei minha vida pensando que era importante que Deus ouvisse as minhas orações. Depois eu fiquei com medo de orar. Alguém chega em mim, isso é muito sério. Fala, a minha esposa gosta desse negócio. Fala, filho, ora para o fulano de tal, ele está enfermo ali, ora por ele. Eu só oro se Deus mandar. Se Deus mandar, eu não oro não. Não adianta, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, vai se converter, eu não oro. Vai que ele precisa morrer mesmo, eu vou me interferir. Tem uma mulher aqui na igreja, não tem mais. Isso é muito sério. Ela me ligou na época da pandemia. Me ligou, eu estou morrendo, pastor, me ajuda. Você vai morrer mesmo, segura aí, não morre não, aguarda aí. Vá correndo agora para o hospital, vá para o hospital urgente. A mulher foi internada lá no hospital, urgente, às pressas. Liguei para o marido dela que estava sumido no mundo. Rapaz, toma vergonha na tua cara, macho, vai cuidar da tua mulher, rapaz. Larga essas raparigas que você tem na vida aí. Falei em português, eu falei nome feio não, português é rapariga. Larga essas raparigas que você tem na vida, vai cuidar da sua esposa. Ele foi lá, cuidou dela e a mulher ficou internada um bocado de dia. Nesse tempo que ela ficou internada, ficou entre a vida e a morte. Morre, não morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. E o pastor e nós também oramos, não vou falar o nome dela por respeito, oramos. Entramos no clamor, meu Deus, salva, cura, liberta, meu Pai. Beleza, Deus ouviu a oração. Uns 15, 20 dias depois, um mês, não sei, menos, a mulher saiu da UTI, saiu do atendimento intensivo, foi melhor medicada, estava melhor, recuperou e ficou boa. Graças a Deus, ficou boa, agradeceu e tudo mais. Lembre-se, não agradeça a quem ora por você, porque a pessoa que orou por você não fez nada. Quem fez foi Deus. Entenda. Aí ela, beleza, sabe o que acontece com essa mulher hoje? Ela está desviada e para complicar ainda mais, todas as postagens dela são mais baixas mesmo, que eu não vejo. Quem vê me conta, eu não vejo, não tenho coragem de ver. E para complicar ainda mais, ela hoje é lésbica, assumiu o lesbianismo dela. E é mãe de filhos, família, mas não, agora vai ser... Você entendeu? O que você faz? Eu tenho medo de orar, se Deus me dá algo, porque tudo bem, Deus me dá algo, mas o que eu vou fazer com o que Deus me dá? Quando Deus me dá algo, Deus não dá de maneira não intencional, mas tudo que Deus faz comigo faz de maneira intencional. Beleza, e na intencionalidade de Deus, o que eu vou fazer com o que Deus me dá? Que respostas eu dou para o céu? Eu tenho entendido que o que muda a minha vida com Deus não é o que Ele me dá, é o que eu retorno para Ele. O que Ele me dá, Ele tem muito, não vai fazer falta, mas o que eu retorno para Ele vai fazer falta. Então, uma primeira coisa que eu preciso entender, assim, primeiro, isso tem que estar muito claro. E uma primeira coisa que eu preciso entender dentro desse contexto, Oséias 11:1. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar. Eu o carreguei no colo, mas eles não entendiam que era a minha pessoa que os curava e zelava por eles. Eu os conduzi por laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e que me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam a se arrepender-se. Versículo 11. Virão voando do Egito como os pássaros e da Síria como pombas, então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Yahvé, o Senhor. Nós precisamos entender sobre pelo menos 4 níveis da misericórdia de Deus.
O primeiro nível da misericórdia, dois deles estão aqui nesse texto. O primeiro nível da misericórdia é quando Deus nos livra do Egito. É o livramento da misericórdia do Egito. Claro, se você olhar para você, Deus tem livrado você do mundo. O Egito é o mundo, com suas maldades. Deus tem livrado você do mundo. Você talvez não tenha tanto apego mais à carne como tinha anteriormente. Deus livrou você. Lembra do povo que estava cativo no Egito, orou e clamou e Deus foi lá e libertou? Segundo nível da misericórdia de Deus é quando Deus livra da Assíria. Deus falou, olha, eles sairão do Egito como passe, da Síria como pombas, voando, quando Deus nos livra da Síria. A Assíria dominou Israel, entrou em Israel, destruiu Israel, mas a Síria não conseguiu destruir Jerusalém. Porque lá em Jerusalém tinha um profeta que orava e tinha um rei que orava. Deus mandou um anjo e exterminou 185 mil soldados da Síria. Mortos todos no mesmo dia. Deus tem nos livrado da Síria. Quantas são os livramentos que Deus nos dá na vida? Sem fazer algo, Deus livrou, Deus mudou a situação, Deus orientou, Deus livrou da Síria. O terceiro nível de misericórdia do Senhor é expresso pelo livramento do cativeiro babilônico. O povo ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Mas Deus sempre falava, eu vou tirar vocês. Eu vou resgatar vocês. Vocês serão restabelecidos como família novamente nessa terra. Vocês vão sair daí. A Babilônia é todo o apreço que nós tínhamos. Que nós tínhamos pelos deuses, pela idolatria, pelo misticismo, pelo ocultismo. Você fala, Deus, eu não tenho mais esse apreço não. O Senhor me tirou, o Senhor me livrou. Eu não estou mais nesse negócio não. O quarto nível da misericórdia de Deus é expresso quando Deus nos livra de Roma. Se você olha bem, o governo romano era um governo opressor, cruel. Se você olhar depois nas histórias mais antigas, dos historiadores mais antigos, eles relatam tudo o que aconteceu com Israel e tudo mais, no período bíblico ali do Novo Testamento, e no pós-bíblico, as maldades, as atrocidades, as mortes. Deus nos livrou de Roma. Nós não vivemos mais no método em que a escritura era lida de costa e em latim para que você não entendesse. Hoje a escritura é lida em português, na frente, na tela, aqui atrás, em tudo quanto é lugar, para você entender. Deus nos livrou de Roma. Nos livrou completamente de Roma. E eu fico me perguntando o seguinte: o que eu faço? Qual é a minha atitude diante de tantos livramentos que Deus tem me dado? Qual é a minha atitude? O que eu faço? O que eu tenho? Com esses níveis de misericórdia que Deus tem me alcançado, o que eu tenho feito para Ele? Ontem, deixa eu falar um negócio para vocês. Ontem à tarde, perto de meio-dia, uma pessoa aqui da igreja ligou, a vozinha dela estava enferma, internada já tinha alguns dias, uma situação muito grave, e ela nos ligou e falou: bispo, eu preciso de orientação de vocês, porque é uma situação assim, com a minha mãe, minha avó, e a família está toda reunida aqui para tomar uma decisão. Eu queria ouvir vocês antes de tomar essa decisão. E nós fomos encontrar com eles lá no hospital, encontramos no restaurante, depois fomos no hospital, toda a família reunida. Umas 20 pessoas reunidas. Gente de fora, reunida, todo mundo ali. E quando chegamos no hospital, que foi orar pela mãezinha, pela vozinha que estava enferma, Deus me mostrou a vozinha numa fila. Eu não olhava quantos tinham para trás. Mas na fila que ela estava, tinham poucas pessoas para chegar a vez dela. E Deus me falou: diga para eles que é só uma questão de tempo. Eu vou recolher minha filha. Eu virei para os familiares e falei: olha, vocês têm que se preparar porque a vozinha vai morrer. Não vai ser agora, que eu não tenho domínio, mas é mais rápido do que vocês imaginam. Bispo, então talvez a gente vai ter que sedar ela, fazer um coma forçado. Talvez não dê tempo. Vai ser rápido.
E quando foi umas 19 horas, mais ou menos, Deus recolheu a vozinha. E a vozinha descansou daquela dor que ele estava passando. E a mensagem que ficou para aquela família é o seguinte: a mãezinha, a vozinha de todo mundo ali, mãe de alguns e nora e sogra de outros, ela teve uma vida de abnegação e oração em favor daquela família. Ela sustentava a família em oração. Eu falei, beleza. Qual de vocês vai assumir esse cajado? Agora é vez de vocês. Tudo bem, eu fui beneficiado com a oração da minha mãe. Eu fui beneficiado com a oração da minha avó. Mas o que você vai fazer? Só beneficiado? Só ser beneficiado? Quando eu lembro de uma cena, quando eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Eu tinha uma tia, ela era uma tia, mas era uma tia sem filho. Ela era uma tia de idade e ela não tinha filho. Então, eu era para ela como um filho. Era quase uma tia-mãe. E na época eu morava com a minha família adotiva. E ela ia muito lá em casa, na minha família adotiva, me ver e passar um tempo comigo. E nessa época nós morávamos em Tucuruí. Esse fato especificamente foi em Tucuruí, lá no Pará. Ela falou, filho, me leve numa loja onde vende Bíblias. Eu sempre fui uma criança muito esperta assim, com relação à localização geográfica. Levei ela numa loja onde vendia Bíblia. E lá ela comprou uma Bíblia, Antônio, comprou uma Bíblia de zíper. Bonita a Bíblia. E ela colocou uma dedicatória naquela Bíblia, eu com 10 anos de idade. 9 para 10 anos de idade. Ela colocou uma dedicatória seguinte: quando eu morrer, esta Bíblia vai ficar de herança para o meu sobrinho Vanderlei. Se ela me perguntasse, você quer essa Bíblia? Eu dizia, bem, eu vou receber por educação, mas eu não sabia nem o que era direito. Se você perguntar, bispo, o senhor recebeu essa Bíblia? Nunca. Quem assistiu à morte dela nunca me entregou a Bíblia. Mas a herança espiritual dela que ela deixou na Bíblia que nós temos, independentemente se é aquela ou outra, respingou em mim. Então, o que eu tenho feito com o que Deus tem me dado? Entenda, misericórdia é algo que tem limite. Na conta de dar-se, Deus sempre vai ser vantajoso. Segunda coisa que eu queria que nós entendêssemos. Atos 21, 37. Presta atenção. Atos 21, 37. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: tenho permissão para dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: falas em língua grega? Não és, porventura, o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consinta falar ao povo. E o comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. Teve um egípcio que apareceu lá quando Félix era governador. Félix, lembra, ele foi o terceiro, salvo engano, depois de Herodes. Ele era o terceiro na dinastia depois de Herodes. Então surgiu ali naquela época um pseudo-profeta egípcio. E ele chegou ali a Israel como um feiticeiro, mas também como um profeta. Ele conseguiu reunir em torno de si 30.000 homens. Conduziu ao deserto e depois pegou esses 30.000 homens e conduziu ao Monte das Oliveiras, de onde seria possível entrar à força em Jerusalém. Ele queria então subjugar a guarda romana, tomar Jerusalém à força e dizer o seguinte: aquele Jesus que veio era falso. Eu sou o Jesus verdadeiro, eu opero milagres, eu tenho seguidores, nós vamos invadir e vamos conquistar Roma. E o povo, Félix, sabendo do que estava acontecendo,
pegou o exército romano, rodeou por trás e fez um ataque muito preciso, matou vários daqueles 30.000 pessoas, alguns se empreenderam em fuga, mas a maior parte foi morto ou preso. Quando nós recebemos algo de Deus e temos um comportamento ou um pensamento como esse egípcio teve, nós sempre vamos achar que as coisas combinam com o nosso modo de pensar e não com o modo como Jesus falou. Nós sempre vamos pensar que eu estou na frente de todas as minhas decisões, que eu sou o melhor, que eu tenho mais habilidade. Quando Jesus falou, olha, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu rogaria aos meus soldados e eles viriam e derrotariam vocês. O meu reino é do céu, lá de cima. E eu tenho percebido quanto o pensamento egípcio tem contaminado a nossa entrega para Deus. Pensamento egípcio, qual é o pensamento egípcio? Vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. E vai ficar maluco de trabalhar, não vai ganhar nada na vida, vai adoecer e morrer velho e pobre e miserável. Trabalhou bastante, não conseguiu nada. O pensamento egípcio, qual é o pensamento egípcio? Escravizar, dominar, manietar, fazer com que as pessoas não celebrem o Senhor. O pensamento egípcio é nos evitar que nós tenhamos um contato com Deus. Não, hoje eu não vou no culto, porque que vai pregar a bispa? Eu não gosto quando ela prega com esse vestido cor de laranja. Se fosse pelo menos verde, ecológico, né? Não, eu não gosto. Não, o pastor Vanderlei, porque ele fala muito devagar. Tem alguém que você... Eu não gosto. Eu não gosto. Sabe, é um pensamento egípcio. Quando as coisas circulam em torno do que eu gosto. Quando nós precisamos contradizer realmente esse pensamento egípcio. Você veio para a igreja não para ouvir o que você gosta, mas para ouvir o que Deus quer te falar. Você aceitou Jesus não para continuar sendo o que você era, mas para ter uma vida transformada. Você veio para a igreja não porque aqui é um lugar bom, na verdade aqui é um lugar de confronto de caráter, de transformação, de mudança. Você veio para a igreja não para você receber daqui, estou mais santo. Pode ser que você saia daqui mais pecador do que antes, pelo que você ouviu, pela deflagração do nosso mau caratismo. O pensamento egípcio tem dominado as igrejas ultimamente, filho. Todo mundo bem, aperta a mão, a gente faz de conta que é crente, a gente faz de conta que entendeu a palavra, a gente faz de conta, e Deus fala o seguinte, tá bom, vou fazer de conta também que salvo vocês. Eu estou não brincando de salvo, de faz de conta. Fica num teatro. Ao levarmos a nossa mente ao entendimento egípcio, nós vamos sempre querer subjugar, dominar e nunca libertar. Quando nós fazemos o que o Senhor nos deu, como fizeram os egípcios, nós contrariaremos todo o propósito que Deus tem para nós, por causa do pensamento egípcio que tem brotado e dominado dentro de nós. Terceiro, que eu quero orar com vocês. O que me impede de entregar aquilo que Deus tem me dado? O que me impede? Como impedimento? Atos capítulo 15, versículo 12. Atos 15, 12. Nós nos distanciamos muito. Nós nos distanciamos muito do que o Senhor tem para nós. E naturalmente nós não entregamos porque nós estamos distantes do propósito, dos planos de Deus. Atos 15, 12. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatar todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes, dizendo, irmãos, ouvi-me. Esse Tiago aqui não é o Tiago dos 12 de Jesus, não é o Tiago dos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, é do Tiago, o irmão do Senhor. Quando eu leio a história de Tiago, eu leio com lágrimas nos olhos. Eu falo, meu Deus, como eu sou hipócrita. Como eu preciso me converter. Como eu preciso mudar na minha vida. Tem hora que eu tenho que parar de ler, senão eu vou dizer, não, Deus, eu sou o pior pecador que tem. Eu estou distante do que o Senhor tem para mim. Eu estou longe. Eu escrevi um texto para vocês essa semana. Eu quero ler esse texto com vocês. Eu quero revisitar esse texto. Tiago, ele era chamado também de Oblias. Ele era justo.
para diferenciá-lo das demais pessoas, dos demais Tiago da sua época, tendo visto que era um nome muito comum, resolveram chamá-lo de justo. Sua nobreza celestial era tamanha que somente a ele era permitido entrar no templo, tendo visto que ele não usava lã, mas era vestido de linho. E ali no templo, ele era irmão de Jesus. Ninguém mais conhecia Jesus do que ele. Quando ele nasceu, Jesus devia ter uns 2 aninhos. Então, ele foi gerado no mesmo útero da sua mãe, de Maria. E quando Tiago entrava no templo, diferentemente de nós incluindo eu, ele entrava no templo e com rogos, com lágrimas. Tiago viu quando mataram seu irmão. Independentemente de ser filho de Deus, era meu irmão. Eu amava meu irmão, eu era louco com meu irmão. E esses infelizes romanos mataram meu irmão. Os judeus mataram meu irmão. Tiago não se revoltava. Tiago entrava na igreja, ajoelhava e falava: Senhor, perdoa essa nação, perdoa esse povo. Ele passava horas e horas chorando, ao ponto de alguém olhar e falar: quem é esse rapaz? Ele é o irmão do Senhor. Ele é o irmão do Senhor. E ele se derramava em lágrimas, em rogos, em prantos. Ele fazia isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. Ela é muito linda, essa bebê. É um bebezinho. Senta aqui, bebê, senta. Tá vendo aqui? Bonitos os joelhos dela, né? Os meus, infelizmente, estão guardados aqui. Mas eu peguei ela como exemplo. Fica aí, bebê. Tiago não fazia isso uma vez, 2, 3. Tiago fazia isso, às vezes, o dia todo. Ao ponto de os joelhos de Tiago ficarem tão calejados que pareciam joelhos de camelo. Quando Tiago se levantava, os joelhos dele não fechavam mais. Senta, bebê, senta. O joelho dele não fechava mais, ficavam enrugados. Porque o camelo, quando vai pegar alguém, o camelo ele se deita, fica de 4 lá embaixo. Então, os joelhos e os tornozelos do camelo são enrugados, são calejados de tanto se abaixar para alguém subir. Os joelhos de Tiago eram calejados de tanto carregar o pecado daquela nação em rogos, em oração, em lágrimas. Vamos orar? Vamos! Crentes superficiais. 5 minutos de oração de joelho. Ai, eu não aguento mais. Olhe para Tiago! Não eram 10 minutos. Não eram 20. Era de joelhos com lágrimas, com rogos. Quando eu falo: Deus, eu sou um pecador. Deus, eu não consigo ainda fazer isso. Meus joelhos não são calejados como o dele. Eu queria... Somos falsos. Queremos o evangelho da... Eu não sou tão nobre quanto Tiago. Eu não sou familiar de Jesus como Tiago era. Eu poderia desacreditar em Jesus como se fosse no lugar de Tiago, porque é meu irmão, é negócio de Deus. Não, você é meu irmão, rapaz, para com isso. Mesmo sendo irmão de Jesus, ele não se tinha por demérito ser aparentado e não precisava fazer aquilo, mas por ser irmão do Senhor, ele se sentia mais constrangido ainda em orar, com rogos, com lágrimas. Quando essa moça passa na rua aqui, olha a Aninha, como ela é linda. Dê salve de pau para a Aninha, dê salve de pau para a Aninha. Linda, 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 linda. Quando o Tiago passava na rua, alguém dizia: olha o joelho de camelo. O joelho dele é igual
lençol de camelo. Ele teve a alegria de conviver com o Senhor. Os anos mais preciosos da sua vida. Ele acordava com Jesus. Jesus, me conte aquela parábola que o Senhor contou aos seus discípulos. Fala para mim como que era. Qual foi o livro que o Senhor leu? Deixa eu ler também esse livro. Quando Tiago estava no ventre da mamãe. Cadê a mamãe que está aqui? Cadê a mamãe que está grávida? Tem uma mamãe aqui, cadê ela? Veio hoje não? Não veio hoje? Minha esposa eu posso fazer isso. Minha esposa não está grávida. Vem cá, bebê, venha. Isso. Pode alongar aí. Isso. Bem grandão assim. Embuchou. Quando Tiago estava no ventre da mamãe, aqui, a mamãe falou para ele assim: meu filho, pode passar. Você vai ser um nazireu. Fique de frente, amor, fique de frente para as pessoas verem. Você vai ser um nazireu. Pode aliciar, aliciar não, como que é? Alisar, isso. Pode alisar, profetizar. Igual você fazia com o Jessé, faz, isso. Imagina que o Jessé está aí dentro. Isso. Você vai ser um nazireu. Você vai ser um homem de Deus. A promessa não era para Tiago, a promessa era para Jesus. Mas Maria dizia: você vai ser nobre. Você vai ser lindo. Olha, meu filho, eu nunca vou cortar o seu cabelo. Você não vai comer carne. Você vai ser um nazireu de Deus. Os nazireus tinham um cabelão grande, bonito. Você vai ser um nazireu de Deus. E Deus, olhando lá de cima, falava: essa mulher deve estar doida, a promessa não é para ela, a promessa não era para Tiago, a promessa era para Jesus, mas agora eu vou ter que atender. E quando ele nasceu, a mãe dele dizia assim, no ventre: você vai ser como Sansão, nazireu do Senhor. Você vai ser como Samuel, nazireu do Senhor. São poucos os nazireus da Bíblia. Samuel é um, Sansão é outro e Tiago era outro. Diga comigo: atitude nobre, o dessa mulher. Diga: atitude nobre, o dessa mulher. Seu nome significa proteção e justiça, oblias, que era chamado, proteção e justiça do povo. Mas em hebraico nós conhecemos ele como, diga comigo, Jacó. Diga Jacó. Diga Jacó. Quando Maria escolheu o nome dele, falou: Jacó, você vai ser grande, olha, você vai ser poderoso. Jacó, né? Pai da multidão, pai dos apóstolos, condutor da igreja. Você não vai ter inveja de Jesus, não, Tiago. Você vai servir ele, vocês vão ser amigos. Jacó. Quando os judeus intentaram matar Saulo e se viram impedidos de fazê-lo porque Saulo estava sob o júdice do governo romano, eles então se revoltaram e no momento de desgoverno, que Festo tinha morrido e estava sem governo em Israel, eles intentaram contra Tiago. Eles o conduziram para o pináculo do templo, no mesmo local onde Jesus tinha sido tentado. E ali no pináculo do templo, numa festa de celebração da Páscoa, eles falaram: Tiago, vamos mudar o nome. Vamos chamar de Jacó, em hebraico. Jacó, nós sabemos que tudo que você fala o povo ouve. Ele tinha respaldo, tudo que ele falava o povo ouvia. Nós sabemos que tudo que você fala o povo ouve. Fala o seguinte: nós vamos te levar ao lugar mais alto do templo, na festa da Páscoa. Por favor, nós te pedimos, negue a Jesus, negue o nome dele. Você é irmão dele, você pode fazer isso, negue. Diga o que você sabe sobre ele. E fale para o povo que eles estão seguindo uma ilusão. A Bíblia diz, aliás, a história diz, que quando Jacó começou a pregar, a palavra que fluía da sua boca era tão forte
que o povo alvoroçado, era tão contagiante o que ele dizia sobre Jesus, que o povo alvoroçado gritava: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana. As pessoas alvoroçadas davam glória a Deus, aleluia, pela pregação de Tiago. E os escribas e fariseus, vendo o que tinham feito, subiram lá do lugar mais alto, enquanto Tiago estava ministrando, e pegaram Tiago e jogaram Tiago o pináculo abaixo. A queda era um lugar alto, Tiago chegou no chão, muito machucado. Mas quando Tiago chegou no chão machucado, a história registra que quando ele chegou machucado no chão, imaginemos nós, quando caiu, fraturou algum membro, a história registra que quando ele caiu, a primeira posição que ele fez não foi dizer: ai, 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 meu Deus, me machucou! Não. A Bíblia diz que quando ele caiu no chão, ele se virou e de joelhos dizia: Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa. As pessoas enfurecidas pegaram pedras e começaram a atirar em Tiago. E ali ele: perdoa, perdoa. E em rogos clamava pelo perdão do povo, que dizia: vocês não sabem o que estão fazendo. As pessoas enfurecidas atiravam contra eles. Então um dos sacerdotes da família dos Recabitas, que nós lemos esses dias lá em Jeremias, falou o seguinte: não façam isso com esse homem. Esse homem é justo. Ele não merece isso, não façam isso. Aí um tecelão adentrou na cena, pegou o bastão que era acostumado a tecer tecido, bater em roupa, pegou aquela madeira, chegou e golpeou o Tiago, levando o Tiago à morte. Como eu estou distante de fazer como o Tiago fez? Tinham duas igrejas claras naquela época, uma em Jerusalém e outra na Antioquia. O líder da igreja em Jerusalém era Tiago, o líder da igreja em Antioquia era Saulo, mas Tiago, ele era a essência de tudo aquilo que se via. Eu estava lendo ainda há pouco que, passado alguns governos romanos, salvo engano, no terceiro governo romano, veio uma grande perseguição contra o cristão e a ordem era matar todos os descendentes de Davi. E o imperador romano encontrou com os filhos de Tiago, da descendência de Tiago. Eles eram agricultores, mãos calejadas, trabalhos muito duros, vida difícil, eram empobrecidos, não tinham nada, não tinham dinheiro, o que eles tinham era muito pouco. A Bíblia diz que o imperador romano, quando viu eles, aqueles homens: quem são vocês? Eles são parentes do irmão do Senhor, são sobrinhos, são filhos, são netos. A Bíblia diz que o imperador, quando viu aqueles que eram irmão de Tiago, que eram filhos de Tiago, a Bíblia diz que o imperador, temente por saber que eram parentes de Tiago, falou o seguinte: olha, para a perseguição, não mata mais ninguém, a partir de hoje vocês estão livres. Vivam onde vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Eu não tenho autoridade para mexer nos parentes de Tiago. Quantas vezes nós somos desleixados com relação às coisas de Deus, que chega um bandido, mata um filho, mata um parente, mata alguém, e não tinha um anjo para dar suporte naquele parente nosso, e a culpa não é dele, a culpa é nossa, porque nós somos relaxados com as coisas de Deus. Nós não fazemos como Teófilo fez, de pegar aquilo, foi o que o Senhor me deu. O mundo vai saber dessa verdade. Eu vou fazer isso que chegar dos quatro cantos da terra. Eu vou empenhar o meu dinheiro, vou empenhar a minha vida, vou empenhar a minha juventude, vou empenhar tudo que eu tenho. Eu só tenho uma vida para te dar e é ela que eu vou te entregar. Teófilo fez isso. E quando eu leio essa história de Tiago, eu vejo o seguinte: o caminho de um justo deve ser sempre piedoso. Quando o Senhor designa um dos membros da nossa família, essa unção contagia todos que são movidos pela mesma compaixão. Foi assim com Jesus, foi assim com Tiago. Nossos joelhos falam muito acerca da nossa abnegação, renúncia e amor ao Senhor.
E se nós não tivermos, assim como Tiago, a chance, a oportunidade, a alegria de sermos irmãos biológicos de Jesus, nós somos membros da sua família. Quando Jesus falou, olha, os meus irmãos e as minhas irmãs, o meu pai e a minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar com você. De verdade, se tivesse um buraco, eu me enterrava assim, Deus, eu sou muito pecador. Sabe? Sou muito pecador. O que é que nós temos feito com o que Deus tem nos dado? Você fala, pastor, eu não recebi uma Bíblia, não recebi um livro para eu fazer. Você tem recebido dons, talentos. Deus, por exemplo, eu entendo que Deus me deu um talento para escrever. Eu tenho uma facilidade enorme para escrever sobre qualquer assunto. Se você me fala para mim escrever sobre futebol, que eu nem assisto futebol, eu vou escrever um livro de 500 páginas sobre futebol. Aí eu escrever, Deus me deu foi um dom que Deus me deu para escrever. Qualquer coisa que você pedir para escrever, eu escrevo. Se você me pedir para comprar uma poesia para você, com esse colar tão bonito, eu faço. Dou para ele ler para você. Foi um dom que, né, filha? Desde quando ela me conheceu, eu já escrevia muito. Foi um dom que Deus me deu para escrever. E qual foi o dom que Deus tem te dado? Pode ser o dom de ensinar. Pode ser o dom de edificar a igreja. Pode ser o dom de pastorear uma igreja. Hoje os meus 12 acompanharam uma cena trágica, não viram? Uma cena trágica que nós vimos hoje. Lamentável. Lamentável. De alguém que não quer pastorear a igreja. Lamentável. Pode ser que Deus tenha te dado um dom de pastorear a igreja. Um dom de adorar o Senhor com as músicas. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que você tem feito? Sabe, eu prefiro 1000 vezes ser cobrado por você do que ser cobrado por Deus acerca do que Ele me deu. Porque com você eu posso argumentar alguma coisa, posso dar uma desculpa, posso inventar. Com Deus eu não tenho como, porque Deus sabe todas as coisas. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Lucas 19:11 foi a última palavra que Jesus deu aos discípulos antes de ele iniciar o processo da crucificação. Última palavra. Ao discípulo não, ao público, né? A última pregação pública de Jesus. Lucas 19:11 é uma palavra que nós conhecemos. Nós vamos encerrar lendo esse texto. Lucas 19:11. Pode colocar para mim na tela. Lucas 19:11. Foi a última ministração pública de Jesus. Bispo, qual foi o último sermão de Jesus? Fez isso aqui. Os outros que ele deu foi só para os discípulos. A partir daqui era só discípulo. Até aqui foi público. Foi o último sermão público de Jesus. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém, o povo imaginava que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus: certo homem, de nobre nascimento, partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 de seus servos e a cada um confiou uma moeda de ouro e uma orientação a todos e lhe disse: vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Diga, faça com que esse dinheiro... Filha, fala para a Nelirane, fala para ela, está tão quietinha. Fala, vamos lá, faça com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entremente, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou.
Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 moedas. Senhor, o talento que o Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor 10 vezes mais. Seja o lucro, seja o talento, seja a capacidade, eu estou devolvendo, diga comigo, 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom e fiel. E por ter sido leal no pouco, governará sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo e declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais o lucro. Eu te dei 50, eu te dei 100, você está me devolvendo quanto? Quanto? Não, eu não quero 500 não, eu te dei 100, você está me devolvendo quanto? 600, aqui eu lhe dei mais o lucro. Beleza. A este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então um outro servo explicando: Senhor, eis aqui tua moeda de ouro que me enviou, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeastes. Então o Senhor o julgou: por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou um homem rigoroso e que tiro o que não depositei e ceifo onde não semeei? Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, eu receberia com juros. Em seguida dirigiu-se aos que estavam presentes e ordenou-lhes: tirai a moeda de ouro e entregai ao que tem 10. E eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que o recebeu. Ao que ele proclamou: contudo eu vos asseguro que a quem tem mais será concedido, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus deu a você alguma capacidade. Deus deu a Teófilo um livro. Teófilo faz alguma coisa com esse livro. Teófilo falou: eu vou fazer com que esse livro chegue em 2022 lá no Mante. O pastor pregue sobre essa palavra. Eu vou investir tempo, dinheiro e vou investir recursos para que esse livro chegue até ela. Senhor, o livro que o Senhor me deu era tão precioso, o dom que o Senhor me deu era tão bom, que eu escondi, eu guardei, ai meu Deus, debaixo aqui, para que ninguém roubasse, para que ninguém visse. A parábola diz que o Senhor olhou para aquele homem e falou: servo mau. Se você tivesse pego esse livro e dado ele para um copyright, ele teria colocado na internet e as pessoas tinham ouvido. Servo infeliz. Se você tivesse pego esse livro e tivesse levado numa copiadora ali, mandado fazer uma cópia e distribuído lá na faculdade, pessoas tinham ouvido. Servo maligno, você atrapalhou o meu projeto. Se você tivesse pego o que eu lhe dei, tivesse entregado para sua esposa, ela teria feito acontecer. Servo infeliz, se você tivesse pego o que eu lhe dei e dado aos seus filhos, eles teriam feito o que era para ser feito, mas você não fez. Servo maldito. Meu Deus do céu, eu nunca quero experimentar a ira de Deus.